Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem. Hoje nós convidamos uma pessoa especial para conversar conosco nesse período tão drástico, né? Nós temos a socióloga Nina Fola. Nina, tu pode te apresentar para o pessoal? Então, boa tarde, olá pessoas que assistem aqui junto com o Fernando. Eu sou Nina Fola e, como ele disse, mas antes disso, né, eu sou mãe da Areta e do Malik, né, sou, sou também da comunidade de terreiro de Axé Miolodô, sou uma mais velha lá, a comunidade de Batuque, aqui de Porto Alegre. E sim, né? Sou socióloga, sou mestre em sociologia pela Universidade do Rio Grande do Sul, em doutoramento, né? Fazendo Ah, doutorado em sociologia. E, e também sou cantora, percussionista da banda ah, Afroates, produtora. Isso é uma das coisas que vem percorrendo a minha vida há muito tempo, as artes, né? sim. E que eu hoje entendo como não algo fora desse contexto, mas sim complementa, né, essa pessoa que eu sou. Então, sou pesquisadora da cultura negra, cultura afro, né? Eu militei muito tempo contra o racismo através de cultura, através da capoeira, através das religiões de matriz africana. E aí, Sim. quando eu entrei para a carreira acadêmica, eu, eu troquei a militância pela pesquisa das religiões de matriz africana. Também, para finalizar, eu sou coordenadora do coletivo de mulheres, coordenadora não, sou participante do coletivo de Sim. mulheres negras Atinuqué, sou uma Atinuqué que organiza o grupo de estudos que é sobre o pensamento de mulheres negras, sobre a produção Hum, intelectuais de mulheres negras da diáspora. Tem africanas também, mas da diáspora. E voluntária, coordenadora da biblioteca lá do Ponto de Cultura Africanamente, que é uma biblioteca preta, que a ah, gente estava para abrir, disponibilizar pela internet, mas aí a finaleira aí era agora em maio e a gente está parado nesse projeto, mas um projeto importante para todos que pensam e procuram referências, né, sobre sim. a intelectualidade negra. Ah, o Ponto de Cultura Africanamente é lá o que o Guto trabalha também? Isso. Isso, eu conheci. Eu fui presidente da Africanamente, eu sou fundadora, Ah, presidente da sim, Africanamente, e, 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 e fui a propositora ali sim. do Ponto de Cultura. Então, e aí um dos projetos que eu fiquei responsável foi essa biblioteca, que desde que o ponto foi aberto, a gente começou, né, com ela. Hoje ela Claro, tem 600 títulos, é uma biblioteca bem sim. interessante, Ah, assim, sim, sim. tem alguns clássicos bem Sim. importantes. E, e aí eu tô lá, Que eu bom. conheço o Guto há muito tempo, né? Na Sim. verdade, nós somos um trio calafrio, vamos dizer assim. Eu, o Guto e o Babadiva de Iemanjá, né? A gente se Sim. formou militante juntos, Sim. a gente é compadre, eu fui casada com o Sim. Guto, enfim, a gente tem Sim. uma amizade intensa até Sim. hoje. E agora cada um fazendo uma coisa diferente, Claro. mas a gente se formou juntos, né, Sim. nessa Sim. ideia do combate ao racismo. Então eu aproveito para convidar todo mundo. Cristóvão Claro. Colombo, 763, eu acho, é o Ponto de Cultura Africanamente. Eu convido a todas e Que todos para bom. visitar lá. Tá ótimo. Então, assim, Nina, o que é evidente que a gente não tem como escapar, infelizmente, né, de todo esse contexto que está se passando nas nossas vidas nesse período. Sim, E eu, em geral, tenho pedido. Eu gosto de ouvir as pessoas. Eu gosto de conversar e de ouvir, de falar e ouvir. Então, eu tenho pedido para as pessoas darem a sua percepção pessoal do momento, né? Quer dizer, a gente sabe que é um momento diferente, que a nossa geração não passou por isso. Mas tu, Nina, como pessoa, o que que tu sente nesse período, nesse momento que a gente está passando? bom,
Eu sou uma mulher preta, né, que foi constituída dentro de uma família batuqueira. Sim, Então, os valores, assim, de mundo, o que me liga no mundo tem a ver com esse lugar, né? sim, Mesmo sendo depois, né, me formado e sendo uma sim. socióloga, esses valores, até porque eu estudo, entendo e valorizo isso, Uhum. esses valores são o que norteiam meus pensamentos. Por que eu estou falando isso? Porque eu fico entendendo que os padrões ocidentais Uhum. de lidar com o mundo, com a natureza, com as pessoas, com aquilo realmente que o dinheiro, o capitalismo, enfim, todas as mazelas que todo esse processo trouxe, explodiu, se Sim. extrapolou nesse momento, né? Quando aparece um vírus, né, que atinge somente os humanos e que de forma muito rápida atinge as pessoas e as mata, ele é uma resposta da natureza Sim. justamente a isso, a esses séculos de desordenada Uhum. construção Uhum. de uma hegemonia ou de uma supremacia, melhor dizendo, humana, Uhum. né? E essa supremacia ela é ditada por um grupo de humanos, não de Uhum. todos os humanos, Claro. né? Sim. Do grupo eurocentrado, heteronormativo, Uhum. patriarcal, né? Uhum. Que entende tudo que é fora dele menos do que ele. Então, as Sim. coisas, os animais, né? A natureza, a árvore. E somente uma coisa ele admite que seja maior, que é o dinheiro, Sim. né? Então, pensando assim, eu acho que o coronavírus, né, ele não é nada esotérico ou coisas Sim. assim. Até no início teve um Roda Viva com um cientista brasileiro, que eu não vou saber o nome, porque eu sou Sim. terrível, até para os meus teóricos da sociologia eu sou horrível para dizer, só aqueles que a gente estuda muito, mas ele disse isso, que há muito tempo já a ciência já vem dizendo que isso Sim. poderia acontecer, né? Sim. Há muito tempo a ciência já vem alertando que quando tu mata uma árvore, o ecossistema dali tem que se reproduzir de alguma forma. Só que daí a Claro. gente não corta uma, a gente corta hectares e hectares de árvores, né? E como é que Sim. esses micro-organismos se reorganizam de novo, né? A gente, quando perde uma pessoa na família, a gente fica um ano de luto, Sim. tentando se organizar com É. aquela falta, É. não é? É. Então, pensando nesse sentido, não foi uma catástrofe não avisada, até porque Claro. também o Obama, quando era presidente, ele dizia que isso ia acontecer, porque ele Sim. era um cara atento a essas mensagens Sim. da ciência. Sim. Então, me parece que é o colapso, né? Sim. E Sim. no início da quarentena, eu estou há 60 dias já quarentenada, porque eu sou diabética, já não sou Sim. menina, né? E fiquei com muito medo quando eu vi como é que o vírus atuava no corpo do Claro. diabético, né? Dei Sim. tomar durante 60 dias, né? E sei que eu vou sair dessa quarentena totalmente modificada também. Mas no início eu dizia isso, gente, né? A gente vai ficar uma semana, 2 semanas sem consumir. Isso é um portal, porque eu desde muito nova fui ligada Claro. nessas coisas mais. Sim, Mas claro. assim, o que me parece hoje é isso, né? É a possibilidade, como eu disse, apresentei, eu faço todas as coisas que eu apresentei junto. Então, assim, Sim. e eu não sou diferente de ninguém. Todo mundo faz mil coisas. Uhum, Né? uhum. Hoje a gente não tem tempo para cuidar dos filhos como está cuidando agora, a gente não tem tempo para olhar para nossa casa como olha agora, porque tu fica Claro. direto, né? Ou ficou Sim. pelo menos um tempo maior. Então o que eu fico vendo é que é uma oportunidade humana de reorganização, Sim. né? Porque eu também acredito nos astros, também acredito na Claro. era de Aquários, que ela está Sim. começando.
acredito nessa alinhamento dos planetas, que também é um evento astrológico que está se dando, que se deu há 800 anos atrás e que também mudou o paradigma social da humanidade. Sim. Então, confluindo todas essas ideias, eu quero dizer o seguinte, realmente é uma mudança de paradigma humano. Obviamente, as pessoas, tem muita gente que ainda não se tocou disso. Obviamente, tem muita gente que claro. acha isso uma grande besteira. Obviamente, tem gente que vai morrer, sim, né, infectada pela sua Covid, simplesmente porque acha uma besteira andar de máscara na rua. Porque quando eu vejo uma pessoa sem máscara na rua em Porto Alegre hoje, eu digo, por que essa pessoa está sem máscara? Sim. Porque ela não acredita, não acredita, né? E ela tem todo o direito disso, né? A gente fica aí, né? Ela tem todo o direito, mas é isso, as consequências que ela vai sofrer são essas. Mas assim, eu acho que, e também, tá, é isso, é um paradigma de mudança, mas também a gente não pode negar que é sempre um momento de exacerbar essas coisas. Daí a gente começa a perceber o quanto a desigualdade mata as pessoas vulneráveis, o quanto o racismo é um determinante social de mortalidade da população negra, o quanto a desigualdade social no Brasil ela é absurda, né? E ela é a termos assim não mais compreensível por uma humanidade que quer se pensar global, né? É verdade. Assim, então, assim, a primeira vítima no Brasil que morreu de Covid-19 era uma empregada doméstica. Negra, de 65 anos. Sim, empregada doméstica de 65 anos, né? Exato! As pessoas empregam mulheres negras de 65, de 70 anos. A gente que é de família preta, a gente sabe. Sim, claro. Sim, a minha mãe sim, e aí é pior. Eles, quando a nossa mais velha tá ficando velha, eles dizem, chama lá tua filha, chama lá tua sobrinha, chama a mais nova tua. A geração, né? As gerações de empregadas domésticas, né? Né? Então, assim, então, essas coisas, as coisas que o movimento negro há 40 anos vem dizendo, vem denunciando para esse Brasil, que tem um espírito escravocrata muito latente, tá aí, sabe? Para quem quer enxergar, enxerga. Ontem eu fiz uma live com um projeto chamado Emoções da Paz, é um projeto de um grupo de advogados também, que trabalham com a questão da paz, da violência, da redução da violência escolar, enfim. Claro. E ela me trouxe os dados, né? E eu disse, vê, esses dados que tu tá trazendo é a construção que a gente faz há 40 anos e que por muitos anos o mimimi é um negócio meio novo, né? Eu não sei, agora eu não consigo mais me lembrar como é que chamava antes, né? Mas antes era vitimismo. Isso, sim. Vitimismo, ou racismo inverso, né? Né? O racismo inverso da gente, ou a gente, são coisas que a gente cria na cabeça. Complexado, né? Complexado, ou como é que tem também recalque, né? De que a gente quer só fazer samba e ficar rico, mas eles trabalham, né? Então, assim, hoje está colocado isso, porque, afinal de contas, quem faz a carreata para que abra as coisas para trabalhar, não são as pessoas que trabalham, são as pessoas que empregam outras pessoas e ganham isso. Claro. Que nada mais é, né? E aí vai me dizer que mereceu por ter aquilo ali, que trabalhou muito para ter aquilo ali. Sim. Vamos conversar melhor sobre isso. Isso. E aí eu sempre estou tendo a oportunidade de falar, e eu sempre falo nas oportunidades que eu tenho, que a gente precisa falar sobre racismo dessa forma. Aberta, né? E se reconhecendo racista, porque assim... E tu pode falar. Fala. Não, porque eu só queria para aproveitar concluir... isso para fazer uma pergunta, porque o que acontece?
eu tinha, assim, eu não sei se eu posso chamar de dúvida, né? Uma curiosidade, digamos assim, né? De compreender aquelas pessoas que têm uma certa resistência de falar em racismo. Isso quer dizer o quê? Na minha vida, eu tenho essa dúvida. Será que essas pessoas, essa resistência é o medo de se reconhecer o racista, de reconhecer que há racismo, né? Por que há tanto? Porque às vezes tu vê assim, ó, tipo, vamos pegar ali um 2018, que é uma campanha eleitoral, tá? Eu Aham. convivia num ambiente de trabalho com colegas advogados. Então, tipo assim, ó, tinha certos temas que, quando levantados, nem o grilo cantava, né? Tinha, tinha, então tinha Isso pessoas brancas, tu tá querendo falar. pessoas brancas. E então, por exemplo, assim, ó, quando se falava de político ou determinado político, né, que a gente sabe a função de 2018, então era um Deus nos acuda. Até um certo ponto, porque também era um ambiente de trabalho, também não podia ultrapassar certos limites. Mas, quando a gente entrava no tema da violência contra a mulher, tá? Era incrível. As pessoas não, elas simplesmente elas não viravam para mim. Elas ficavam no computador, assim só faltava assoviar. Tipo assim, teve um caso de uma advogada que até foi julgada pelo namorado do quarto andar. E eu disse assim, mas esse... E aí tava toda aquela discussão, né, do bandido bom é bandido morto, né? E aí eu vi que começou uma conversinha assim, tipo, mas o que será que houve para ele chegar nisso, né? E eu disse, não, gente, se vocês concordam que o bandido bom Alguma coisa ela fez. é. Aí eu disse, não, gente, aí se o bandido, esse cara é bandido, e se vocês concordam que o bandido bom é o bandido morto, esse aí tem que estar na mesma linha que vocês concordam. Mas não, mas só um pouquinho, alguma coisa houve, ele vai ter que explicar, né? Então tu via assim, ó, que certos temas ou se tentava de alguma forma minimizar, né? Ah, deixa pra lá, né? Ou, por exemplo, assim, porque tu não vai ficar falando sozinho, então tu via que certos temas haviam debate. Mas temas como racismo e violência contra a mulher não tinha debate. Se eu levantasse o tema, um falava, outro falava, mas a conversa não prosseguia, né? Claro que eu tinha noção disso. Então eu sabia, na verdade eu falava para ver o que ia acontecer. Mas aí eu sentia essa dificuldade de debater, né? Era um ou outro Pra colega ver que como é que era. isso. E a gente está falando de um ambiente onde existem o quê? Colegas advogados, né? É. Então, então, bom, tem várias coisas aí pra gente dizer, tá? Uma das coisas é que quando eu falo que a gente é o mundo aí, né? É, é. É o mundo, porque ontem mesmo tava num grupo falando sobre o livro Memórias da Plantação da Grada Quilomba, que para quem não leu, eu indico. A Grada Sim. Quilomba é uma psicóloga, uma mulher portuguesa, negra, e ela faz a tese dela na Alemanha. E a partir dessa experiência dela na Alemanha, Sim. ela traça toda uma ideia do racismo, e aí na Europa, né? A gente está Sim. falando daí de relações coloniais. Mas a Grada Quilomba, ela consegue, sim, de uma maneira magistral, descrever a psique do branco, Sim. né? Do branco em relação às questões raciais. Sim. E ela fala que o branco ele tem toda uma estrutura Uhum. cultural de ser, e isso também tem a ver com o próprio catolicismo, né? Que o Sim. catolicismo, as religiões cristãs, elas permeiam, almejam a perfeição, né? Tem uma Sim. Sim. relação de perfeição, de várias purezas, né? Uhum. Uhum. De várias purezas que eles estipularam como Claro. pureza, e que a gente tem que entender que isso também foi uma questão construída, Sim. né? Sim. Historicamente Claro. construída, né? Uh, uh, uh,
eles têm essa questão, e quando eles não estão nesse padrão de pureza, eles precisam, isso são coisas do povo lá, da psicologia, mas sim. Ela consegue dizer muito bem pra gente que quando eles não estão nisso, eles precisam, na relação com outras pessoas, ele precisa fazer com que ele se sinta assim. Né? De outra forma, então, dizendo que ele joga toda a problemática dele para o outro que ele elege como o saco, como a cesta de lixo dele. Sim, né? Sim. Então, todos os meus recalques, as minhas violências, as minhas maledicências, eu vou projetar no outro e vou dizer que o outro é que é assim. Sim, sim. Né? Que o outro é que é violento, que o outro é que é. Tá. Aí guardamos a Grada Quilomba e pulamos para Cida Bento, que é uma assistente social paulista, brasileira, negra, do CERT. Eu acho que foi a tese dela, se não foi, enfim, ela escreve sobre branquitude. E lá no meio do texto dela, ela desenha o que ela chama de pacto narcísico, que a branquitude tem. O que é o pacto narcísico? É o fechamento entre as pessoas brancas. Né? Então elas estão ligadas, elas estão fechadas no conceito da branquitude. Porque a branquitude é o quê? É o se pensar universal, né? É o se pensar o ser não racializado. Então, se a gente vai falar de raça, a gente fala de índio e de preto, a gente não fala de branco, né? É se pensar o sujeito. O tipo ideal, né? Tipo ideal é uma categoria bem da sociologia. O tipo ideal de análise. Então, são os brancos. Né? Sim, claro. Por isso que a gente é chamado de minoria no Brasil, que a gente é maioria, né? Porque a sociologia diz isso, que minoria é um termo sociológico, né? De pesquisa. As minorias, mulher e preto no Brasil não é minoria. Claro. Né? Mas a gente tá fadado a ser minoria nos lugares de poder. Isso foi só um parênteses. Então, o pacto narcísico é isso, é o fechamento. Então, assim, veja bem, olha só que loucura, né? Porque o Narciso acha feio o que não é espelho, já diz o poeta Caetano Veloso. Sim. É que Narciso acha feio o que não é espelho. Sim. E aí, os que se encontram, eles se acham os reis da cocada preta. Então, como que advogados brancos de classe média vão olhar para um colega advogado branco de classe média que atira a mulher da janela como culpado? Sim. Não tem como. Sim. Né? Se existe essa psique da branquitude que precisa se abrir para dizer, olha só, a construção de riqueza das famílias de vocês, olha só, a construção da estabilidade social da maioria das pessoas que são da classe social de vocês, ela vem ou da exploração corpórea e do trabalho, da expropriação de vida de pessoas negras e indígenas, ou ela vem de uma garantia de quando seus antepassados vieram para o Brasil, de ter um lugar para morar, trabalhar e produzir. Mas a minha família trabalhou muito. Trabalhou, amiga, mas com terra de graça. Claro. Trabalhou, amiga, mas o teu familiar trouxe uma mala com recordações. Trouxe uma mala com fotos da sua família. A gente veio no navio e o Oceano Atlântico é o maior cemitério do mundo, não é à toa que dia 2 de fevereiro a gente vai louvar o mar, porque ali está toda a nossa ancestralidade morta que há 500 anos atrás morreram milhões, não foi milhares, não foi centenas, foi milhões, dezenas de milhões de pessoas que morreram no tráfico transatlântico entre África e as Américas. Então, assim, é isso, entende? É isso. O silêncio é esse. E a Grada Quilomba fecha, vou fechar com a Grada Quilomba, assim, para essa análise
psicossocial, tá? Que a Grada Quilombo, ela usa a imagem da escrava Anastácia, que usava uma máscara de ferro. Sim. A máscara eu não sabia, porque eu sabia da história, e teve uma seriado na Rede Manchete, porque eu não sou nova, não. Na Rede Manchete teve uma minissérie Escrava Anastácia. Isso. Né? E na década de 80. E a atriz, e aí a história romantizada, Claro. era de que ela era insurgente, né? Ela era desobediente. Mas a Grada Quilomba diz, talvez no caso da Anastácia era isso, mas a Grada Quilomba diz que isso era muito usado nas plantações. Sim. E que era usado para os negros não comerem a cana. Sim. Eu não sabia. Sim. Ou não tinha me debruçado sobre isso. Sim. Agora, veja bem, os negros plantavam, colhiam, trabalhavam e não podiam comer a cana. Sim, sim. Então, assim, amigo, a ancestralidade branca, ela precisa se repensar nessa neurose, gente. Sim, claro. Entende? Então, as pessoas que não se pensam nesse lugar, elas nunca vão aceitar um debate racial. Sim. Elas nunca vão aceitar um debate que é isso, né? É isso. Como é que eu vou pensar um colega meu se eu penso que eu sou maravilhoso, que tudo que eu tenho, né, no mundo, né, numa sociedade tão desigual, onde 10%, 30% das pessoas são de classe média e média alta e alta, eu vou dizer que eu sou eu mereço, é o mérito. Claro. A lógica do mérito vem daí. Eu mereci, eu sou super-homem, e essa pessoa, esse cara, eu não reconheço esse homem, né, que atirou a mulher da janela, e ele deve ser louco, coitado dos loucos, né? Loucura, a gente tem que, né, tudo a gente diz que é louco, não, vamos respeitar os loucos também, né? Assim, um pouco colocando que é isso, entende? Essas leituras fazem com que a gente entenda. Compreender já é mais difícil, aceitar menos ainda. Né? Eu já estou no momento que aceitar menos ainda. Mas é isso. Então, eu acho, quando uma pessoa branca vem conversar comigo sobre isso, ou quer pesquisar, amigo, vai pesquisar branquitude, vocês precisam conversar sobre isso. E as pessoas brancas que estão ouvindo, eu também acho, assim, precisa se colocar num outro lugar, que é sair do lugar de privilégio e entender que existe um lugar de privilégio entre as pessoas brancas. Sim. Né, que as pessoas brancas, que os homens, de uma maneira geral, já têm um privilégio, né? E com certeza o teu lugar de homem com o lugar de um homem branco tem uma relação do homem branco com privilégio a ti. Sim. E é isso, né? E as mulheres brancas em relação a mim também têm privilégio. Sim. E que os homens brancos em relação às mulheres brancas estão no topo dessa cadeia de privilégio. Sim. Então, assim, pensar nesse lugar e pensar em sair dele. Claro. E abrir mão disso, que é muito ruim. Sim. Que é muito ruim. Por exemplo, essas propagandas de fique em casa, para mim, me encheram o saco já. Fique em casa. A Home and Health, né? A minha irmã tem TV a cabo. Sim. Home and Health tem só pessoas brancas dizendo: eu agora tô lendo livro que eu não conseguia ler. Sim. Eu tô desenhando, melhorei meu traço. Fique com as suas crianças, gente. Vamos combinar, meu. Sim. Né? Sim. É verdade, é verdade. Vamos combinar que 50% dessa população, o meu companheiro, sai todos os dias para trabalhar. Sim, sim. Não parou nunca. Não teve um dia de isolamento social que ele parou de trabalhar. Ele não parou. Sim. Sim, não, mas eu acho que a grande parte. Tu já vê aí pelo pessoal que é supermercado, não sei o que, né? Um monte de setor que não parou. Ou mesmo que fosse um autônomo que não tem como parar, né?
Não, e eu vou dizer, as pessoas devem estar pensando, mas do que esse cara trabalha? Ela é uma doutoranda em sociologia. Pois é, se eu fosse uma mulher branca doutoranda em sociologia, talvez eu tivesse mudado a minha condição social. Mas não, eu sou pobre, muito pobre, meu companheiro também é, né? Ele trabalha com condomínio. Sim. E o condomínio está todo lá fechado, ninguém vê Claro. ele não vê ninguém, mas eles não abriram mão de ter o trabalhador deles lá. Não abriram mão de ter o trabalhador deles lá. Entende? As pessoas que limpam os apartamentos estão indo lá. Né? Então, assim, é isso. Qual é o privilégio dessas pessoas? Sim. De ter uma pessoa que pode desentupir o cano para elas. Sim. Quando né? Isso. Então, assim, porque também falar de privilégio é bem importante. Claro. Lógico. Né? Até é importante, a gente foi começando a conversar, e eu acho que eu deveria ter feito uma pergunta antes, lá no início, que seria, assim, até interessante para esclarecer as pessoas que estão assistindo, né? E, em geral, até pergunto mesmo no início, quando são profissões, né, diversificadas, eu sempre pergunto o que é a profissão. Tu és socióloga, e seria interessante a gente falar, até para evitar uma confusão com o que a gente tinha comentado com o serviço social, né, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Mas para que as pessoas compreendam o que é sociologia e por que ela é importante para a gente, né, para o nosso cotidiano, né, a produção nessa área, né, e as atividades do sociólogo contribuem muito, como a gente já tinha comentado fora da gravação sobre filosofia e áreas humanas. E eu acho assim que seria importante a gente abrir esse espaço para falar um pouquinho sobre isso, sobre a tua profissão. Ótimo. Então, exatamente, né? Logia, né, é uma ciência. A gente, então, diferente, daí psicologia, vou usar outros exemplos para eu chegar na sociologia, claro. Que é a maneira que eu sempre faço, que funciona. Tá. E que eu mesma fui descobrir, fui dominar isso dentro da universidade, já nega véia. Então, assim, porque é isso, é uma ciência que estuda a sociedade. Não estuda o indivíduo, a gente estuda a sociedade, diferente da psicologia que estuda a psique humana, a psique do indivíduo, né? Sim. Obviamente tem uma relação, existe a psicologia social que estuda isso mais abertamente, claro. Mas a gente estuda essa amplitude, um movimento das sociedades, né? E aí a gente não está falando de uma sociedade só, então por isso que eu consigo aqui no meu discurso dizer a sociedade ocidental, a sociedade oriental, a sociedade africana, a sociedade brasileira. Então, assim, tem vários níveis que a gente pode discutir sociedade. Então, o sociólogo, ele se debruça por um grupo, né, social, e a partir desse grupo faz uma análise, né, do que esse grupo produz como conhecimento, produz como cultura, produz como, sei lá, religiões, né, religiosidades, produz como literatura, enfim, tudo isso a gente pode analisar de uma forma do que parâmetros essa sociedade tem para construir esse produto, seja ele qual for, né? Então a gente pode falar muito bem especificamente politicamente, né, a gente pode fazer elaborações políticas. Existe também outro tipo de categorias assim de sociologia temporais, né? A sociologia histórica, existe a sociologia contemporânea, existe sociólogo que gosta de também projetar, né, fazer projeções futuras. Então, o sociólogo, ele é esse cientista que produz informações sobre as pessoas. Vamos usar um exemplo, assim, o que eu falei sobre o cristianismo. Né? Eu não sou teóloga, então eu não estudei o cristianismo, mas eu sei que o cristianismo produz coisas para nós, sociedade ocidental, que determina como a gente consome. Sim. Né?
Existe eu citei um programa aqui da TV fechada, nem devia citar, porque a gente não tem patrocínio dessas coisas, e tem um programa sobre vestido de noiva, por exemplo. Sim, isso. Né? Então, isso é uma coisa que vai entrando na cultura da gente, mas é um estilo de vestido de noiva, enfim. Então, para que sociedade esse casamento, Sim, esse vestido é importante? E é isso que o sociólogo faz, que claro. produz e que faz com que as sociedades não só se conheçam, como também possam produzir. Sim, A gente ajuda, eu tenho muito esse pé nas políticas públicas, por exemplo, né? claro. Como é que um gestor, né, um gestor de Estado, né, não é o nosso caso hoje, a gente está sob ingerência geral do Estado, mas assim, como é que um gestor de Estado pode pensar o seu Sim, projeto de claro, claro, política? claro. E tem um sociólogo que é estatístico, que é ele que diz assim: 53% da população é preta e parda, e, portanto, eu vou fazer uma política pública que atenda, eu vou me direcionar para isso. Ou 52% da população brasileira é mulher, e dentro dessas mulheres, 60% são chefe de família, então eu vou pegar e vou fazer o meu auxílio. Claro. Auxílio durante a Covid, Sim, né, claro. para essas mulheres, Isso. enfim, né, o sociólogo ajuda usar os dados como fonte de geração de políticas públicas Claro. e de discurso de uma maneira geral. Sim. Então, no meu caso, né, eu falei uma coisa muito ampla, no meu caso eu venho estudando as religiões de matriz africana, que é muito estudada na antropologia, Sim. que é a antropologia, ela tem mais uma função descritiva daquilo que ela vê. Eu faço uma análise sobre poder e política dessas religiões, então tem uma questão mais profunda, não é que é mais profunda, né? Não posso falar isso porque a gente hierarquiza aí essas duas áreas e eu sou amante, né, da antropologia. Mas a sociologia, ela tem eu não estou preocupada em dizer quem é a mãe de santo e o que ela faz, no sentido do lugar. Isso não me interessa eu escrever sobre isso. O que interessa é dizer que existe várias IAs, que foi o que eu fiz na minha dissertação, que se projetam politicamente, inclusive em partidos e tal, por uma luta pelo seu povo, povo de terreiro. Então ela reivindica direitos, vai à luta, né, reivindica a vida através de vários espaços para o povo de terreiro, né, uma representante comunitária, e como ela faz isso. Então a minha análise é exatamente essa. Para o doutorado eu não sei ainda. Não, mas a ideia era essa, era passar para as pessoas que estão assistindo. Eu espero não ter dado conta. Não, claro que sim. Esse discernimento, se eu posso dizer, né, em relação às determinadas profissões de quem a gente conversa. Claro. Né? Conhecer um pouquinho da profissão. E eu queria dizer isso, que eu disse que eu só aprendi mesmo na graduação, porque a população negra, em geral, é distanciada desse tipo de produção de conhecimento, né? É muito difícil a gente ter um filósofo à disposição, um sociólogo à disposição da gente, assim, próximo, ou, enfim, a gente, nas nossas escolas públicas, é muito difícil ter um professor de filosofia, de sociologia, ainda mais agora. Então, assim, para mim, que sempre li, eu nunca soube discernir muito bem, senão no espaço acadêmico, que era uma coisa que era outra, né? Sempre as coisas que me encheu a cabeça, eu achava que era desse lugar aí, mas não sabia muito bem onde. Então, assim, a academia ajuda a gente a discernir um pouco, e é importante. Obrigada pelo espaço para falar sobre isso, porque é bem importante, porque, assim, quando eu me formei, a maioria das pessoas pobres, pretas, que são do meu convívio, não sabia o que eu estava fazendo, né? Não, e é importante também porque acho que serve eu não sei se eu posso dizer inspiração, mas enfim, as pessoas sabendo, tendo essa noção do o que é a tua profissão, o que auxilia determinada profissão,
também elas podem buscar e verificar, de repente, se é aquilo que elas gostariam de Claro, fazer ou não, né? claro. Nina, me diz uma coisa assim, voltando de novo no tema Covid e pandemia, eu vou te pedir para te dentro dos teus estudos, do teu dia a dia, do que tu acompanha, né? Tu tem alguma espécie de perspectiva em relação à mudança do comportamento humano num pós-Covid? Porque, na verdade, a gente não tem noção ainda, né? Tem estudos que dizem que vai até o final do ano. Tem estudos que dizem que a gente vai ir até daqui 5 anos. Enfim, cada um diz uma coisa, mas a gente sabe que não vai ser tão próximo assim o Uhum, fim dessas restrições, né? Pelo que a gente tem visto. Hoje, por exemplo, hoje é 15 de maio, mas ontem, 14 de maio, lá em Uruguaiana, que é a minha cidade natal, né? uhum, Teve 19 casos confirmados, né? Sendo 9 casos, eu acho que eram de militares da Academia das Agulhas Negras, que eu não sei, não entendi o que houve na academia, porque a academia poderia ter feito exames, né, no seu grupo, mas enfim, eles chegaram na cidade e detectou-se então que os 9 estavam infectados. E num posto de saúde de um bairro específico tinha 10 funcionários do posto infectados, todos assintomáticos, né? Fizeram um teste e deu positivo. Então não estavam em estado grave, enfim, não estão, mas estão isolados, em isolamento uhum. domiciliar. Eu estou falando isso porque a gente vê assim aqui, tipo, a Uruguaiana lá deu, em 50 dias deu um caso. E aí, de repente, em menos de 24 horas, 19. E isso vai ocorrer em pontos, em, em todos os pontos do Brasil, provavelmente, né? Ou na grande maioria. E então a gente talvez faça tem uma previsão, digamos assim, de que vai ocorrer vai se diminuir as restrições em determinado tempo. Mas quando ocorre, por exemplo, Uruguaiana mesmo, se possibilitou abrir negócios, empresas, restaurantes e tal, tal, tal. Mas agora, com esse caso, a tendência é reforçar as restrições. Então parece assim que, tipo, mesmo que tu faça uma previsão para daqui 30 dias, se nesse período acontecer um problema, aquilo ali já tem que mudar drasticamente, né? E aí, com base nesse conjunto de informações, que tu imagina, assim, que na questão até do comportamento humano mesmo, nós estamos falando de sociedade, né? Com relação a restrições, ao comportamento das pessoas, o que tu acha, assim, que pode ter de alteração? Enfim, no início da tua pergunta, eu pensei em responder o que eu tenho pensado muito, Sim, né, pode falar. sobre o depois, né, sobre dois aspectos importantes. Uhum, Mas depois quero voltar, eu vou falar isso, mas depois quero voltar porque tu fez algumas considerações no final que me fez refletir sobre uhum, outras coisas. Eu tenho pensado muito que, obviamente, como a gente não tem certeza nenhuma sobre o tempo das coisas, a uhum, gente vai ter isso, e também porque a gente está sob uma ingerência uhum, de Estado, uhum, né? uhum. A gente tá com um cara que, e daí, né? Isso e daí é para o corona de uma maneira geral. Sim, sim. Eu tô bem, meus filhos estão bem, e o resto, Aham. só lamento, né? Sim, O resto só lamento, e é o resto mesmo. sim, sim, Esse aqui do lado, e só sim. lamento, né? Como a gente está com essa ingerência, a gente está com um problema político, econômico por vir muito grande. Uhum, Quando esse cara ocupou, e eu uso esse termo, que eu uhum, tive o prazer de ouvir a Angela Davis falar no Uruguai, pessoalmente, e ela
sugeriu para que a gente, brasileira, dissesse isso, porque ela diz isso do Trump, que o Sim. Trump é o ocupante da Casa Branca, não é o presidente, né? É Sim, o ocupante. E eu digo isso desde que ela disse, porque a gente tem que seguir as nossas mais velhas, né? Desde que esse cara ocupou o Planalto, né, como presidente, a gente temia, a gente achava que ia ser horrível. É muito pior. É muito pior. Ele é inimaginável, né? Então, ele tinha uma das bandeiras de defesa do governo dele é não se transformar numa Venezuela. Temo por situações econômicas futuras à la Venezuela, como Venezuela, tá? Assim, cada vez mais sério fico pensando nisso. E fico pensando porque é isso, até quando vai surgir ações solidárias de cesta básica? Claro. Até quando vai surgir o 600 pila disponível lá na caixa e que não está pagando todo mundo? E porque por um erro de sistema pagou todos os militares do Brasil, sabe? Um negócio assim... Aí quem precisa mesmo... e que até ontem não tinha, e aí tu vê que até ontem a gente não tinha dinheiro para projeto social nenhum, que Bolsa Família era um negócio que gastava dinheiro e aí surge aquele monte de dinheiro. Bom, enfim, né, até quando a gente vai ter os empresários pagando as lives dos artistas com tonelada de alimento? Acho que a gente vai penar, porque isso é totalmente... como é que a gente diz isso? Como é que a gente diz? É incomensurável, não difícil de dimensionar, né? Difícil de dimensionar. Né? Então, como o paradigma, como eu falei no início, como é um novo paradigma, como é uma nova proposta de vida e de viver de fato, em que o que está posto para mim, né? E pode dizer que eu sou, sei lá, holística, né? Mas assim, para mim o que está posto é que o consumo em exacerbação, ele não pode mais acontecer, entende? O que está em jogo é dizer que eu e o chinês lá da cidade de Wuhan, sei lá, somos a mesma coisa, somos a mesma coisa desse todo. Ou dizer que eu e o Trump, que Deus que me perdoe, mas somos a mesma coisa, sabe? A possibilidade de dizer assim, que não dá mais para a gente estar classificando as pessoas por onde elas estão e como elas são. O que esse vírus está dizendo, peguei geral. Isso aí. Peguei geral. E peguei geral. E tá salvando criança mais do que velho, porque assim os velhos não tem como reparar nessa lógica. Aí os meus filhos aqui, ó, nós vamos ficar reclusos porque tem o coronavírus. Não tem dizer, eu não aguento máscara, eu gosto de sair mesmo. Não tem, as crianças não entendem esse negócio, entende? As crianças estão ligadas no bagulho, elas estão nesse momento. O que eu quero dizer é isso, que se a gente não parar para entender isso de uma forma conectada com o mundo e dizer assim, o consumo exacerbado, por que as pessoas querem indo ao shopping no momento desse? Entende? Aquele dia, aquela cidade lá de Florianópolis abriu o shopping, as pessoas entraram correndo no shopping, o que ia comprar? Uma sandália, um perfume? Que é? É um grupo de idosos, assim, bem grande, né? Enorme, tá? Então, assim, então acho que sob o ponto de vista político, a crise vai ser danada, muito grande, porque assim, o nível de relação, e aí assim, eu acho que tem a ver com isso que eu falei antes, que o Brasil não se discute as suas mazelas,
E então a gente tem um grupo de pessoas que tá junto com esse cara, cada vez se sentindo mais forte nessa ideia de não tô nem aí, tá? Não tô nem aí, eu tô pra mim, eu tô no meu enriquecimento, eu e os meus aqui, e se tu disser alguma coisa contra mim, eu também te jogo fora, né? É um pouco assim. Então assim, a galera que tá e essa galera ainda é grande, ainda existe gente, vai ter eleições esse ano, porque eles querem que esteja, e eu duvido que a gente eleja alguém que pense diferente disso, por exemplo. Acho que ainda vamos estar num retrocesso, porque assim, a história já nos diz isso, e como sociólogo a gente sabe que mudança precisa de tempo, precisa as coisas virem, né? E aí, quando tu fala dessa coisa do vírus, né, como ele se comporta, então é isso, né, ele é um fato totalmente novo e surpreendente. Eu vou te confessar que há um mês atrás eu era muito desconfiada dos números do Rio Grande do Sul. Ficava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Por que né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também não tinha notícias do Correio Nagô, né, das nossas pessoas, de que tinha gente com Covid. Eu conheci uma pessoa que foi para a Dinamarca, voltou com Covid, e conheci uma outra amiga minha, trabalhadora, que trabalha para as pessoas ricas, que acha, né, ela não fez exame, mas ela teve um problema, ela ficou em isolamento. Eu conheci essas duas pessoas, e eu conheço gente. Né? Tá, conheci já algumas pessoas, assim, pela internet que morreu de Covid, tá? E aí até que o governo do estado assume e diz, olha, a gente tem esse número, e a gente quer que esse número seja 12 vezes maior. Aí eu já comecei a acreditar de que a gente tá fazendo isso. E aí eu tô vendo uma gestão que tá aí disposta a atuar com essa dinâmica. Agora é assim, amanhã a gente não sabe. Né? Porque a vida, em fato, ela é isso. É verdade. Tem gente que tá aqui muito bem, morre, e a vida no outro dia é outra coisa. Então, lidar assim, acho que é bem melhor. E eu quero dizer uma outra coisa que eu acho que é bem importante, que estava na outra resposta, e que agora melhorou, para eu te dizer, que é o seguinte, assim, aí a gente começa a criar o drama, a histeria, dizer, as nossas comunidades, quando entrar o vírus das comunidades, vai ser um horror, quando entrar os vírus, as pessoas moram em num incômodo com as pessoas, né? A gente criou isso, eu criei, todo mundo com razão, só que a gente esqueceu, tá? A gente esqueceu, e tem a ver com racismo isso também, tem a ver com conhecer o racismo também, e tem a ver como a população negra, assim, tem a ver como a resposta em dizer, se o Estado, desde 1500, diz, e daí para a vida das pessoas negras, né? Porque se daí a gente já ouve há muito tempo. Só que o Bolsonaro, eu vou dizer o nome dele, Bolsonaro disse e daí para um monte de gente branca, idosa, morta, que morreu, que foram os primeiros que morreram. E aí é que tem peso. Porque o e daí, como eu falei, e daí morreu, não vamos deixar feder aqui no barco, joga aí. Era assim. E é assim, a Cláudia foi arrastada há 6 anos atrás pela Brigada Militar. E daí? Né? Lá no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente está acostumado com esse daí. E aí, a gente tem tecnologia de sobrevivência secular, amigo. A gente tem inteligência desenvolvida. Na brasa, não é na NASA, é na brasa. Claro. E aí, a gente tem as nossas nega véia que fazem comida para quem não mora, é a fulana, né? A gente tem isso. A gente tem as cuidadoras das crianças para as outras trabalhar. A gente tem, aí daqui a pouco a gente tem
a gente tem aquela mulher mais articulada que pede dinheiro para chefe para comprar um monte de detergente de louça para botar nas esquinas para lavar as mãos. Sim, A gente tem. sim, É isso que está acontecendo, né, nas comunidades. sim, Então, para concluir assim também, né, mais uma vez a gente cai nessa armadilha de achar que a gente é um micróbio, né, que a gente sim, vai... Porque assim, ó, a gente lava a mão. claro que sim, A gente lava a mão, sim, né? sim, Pô, mas o negócio é tomar banho, lavar a mão. A gente também, os índios, lava a mão. sim, Índio toma banho 3 vezes por dia. sim, sim, Isso é uma coisa da cultura do brasileiro que vem da cultura indígena, tomar sim, banho, tomar sim, banho. sim, Por que que italiano, francês e espanhol pegaram essa doença pra caramba? Porque tem uma questão de higiene colocada aí, amigo. sim, claro, tem, tem. Tá? Não tô querendo ser Não, não, machista e não, nem não, estereotipante de não, ninguém, não, não, mas não, tem uma questão cultural e tem uma claro, questão racial que a gente tem que olhar para isso e dizer, nossa mãe, né? sim, É isso, tá difícil, tá. As mulheres que são trabalhadoras domésticas, autônomas, né? sim, Porque com a lei do que a lei que a gente tanto quis para regularizar o serviço doméstico, sim, deixou sim, muitas mulheres sendo diaristas, deixou muitas claro, mulheres sendo autônomas. sim, Então agora, fico em casa, não vou ficar e sim, não vou pagar também a minha diarista, ela que fica em casa também, só que sim, eu, não, meu apartamento, né? Meu sim, apartamento é minha mãe que me deu, porque meu é, pai foi lá para fazenda, porque, né, é assim, né? gente, né? Então, Não, assim, e às vezes ainda posta uma foto no Insta, ah, fulano é da família. é assim, ou a atriz que botou, ai, gente, fica em casa e a mulher lá lavando a louça atrás dela. Aí todo mundo, porra, cara, como é que tu faz isso? Ai, não, ela quis ficar. Ah, Ela quis ficar, claro que ela quis ficar. Ô, fulana, tu vai embora e eu não vou te pagar, ou tu sim, fica e tu te lógico, pago. Aí sim, ela que ela quis ficar, porque sim, se não claro, ficar, não come amanhã, claro, lógico, né? Então, lógico, assim, tenho pensado, né, que a gente, assim como a gente disse quando o Coiso se elegeu, que a gente já vivia na merda, então, né, não gosto muito dessa constatação, porque parece que a gente está num lugar de, não é de acomodação, mas num lugar de resiliência ali, daquela resiliência branca, né? Ah, eu vou ficar uhum, aqui. Ou a resiliência da Ave Maria, porque ela tem que ficar ali, sim, né? claro, Com todo respeito à claro, identidade, mas é exatamente essa. Não é isso, mas é dizer assim, olha, gente, a gente tem uma outra história para contar sobre tudo isso. A nossa correria, ela é outra. Então, assim, claro, a perspectiva nossa sobre a Covid é de mais união entre nós mesmos. Obviamente, a sim, gente tem uma grande população moradora de rua e ela vem aumentando nos últimos meses absurdamente. A gente vem sentindo em Porto Alegre, pelo menos onde eu moro, eu venho sentindo um aumento exorbitante de homens e mulheres nos sinais pedindo dinheiro, coisa que a gente tentou politicamente, com política pública nessa sim, cidade, reduzir e extinguir crianças nos sinais, e que sim, voltou a ter nesses últimos, sim, em 2019. Obviamente, o número de dependentes químicos nessas, sim, né, e de drogaditos, que tem uma irregularidade sanitária, uma irregularidade de vida. Nós estamos como maioria, essas pessoas também não têm esse discernimento e a possibilidade de ter controle sobre isso. Então, esse grupo continua sendo a nossa preocupação, mas uhum, também é importante dizer que a gente tem tecnologias de sobrevivências muito, e não sim, ouso dizer que, e não me arrependo em dizer que é tecnológico, sim, entende? sim, sim, não, entendi,
porque é isso, né? É assim que a gente sobrevive É, em comunidade, é, né? é. Eu não sou de comunidade, mas eu já Uhum, trabalhei muito em comunidade. Eu uhum, sei como uhum. as mulheres se organizam, Sim, principalmente as mulheres, né? sim, sim. Uh, né? A gente sabe como esse povo se organiza com as crianças, com os seus filhos, mais velho, o filho jovem vai trabalhar, e é isso. Então, o que eu espero, e aí já é sonho, já é desejo, né? Melhor desejo, é que a gente consiga. Eu gostaria que essa pandemia já mexesse, principalmente com as votações e eleições Uhum, municipais, né? Que a gente já conseguisse reverter um pouco o panorama municipal, né? Que a gente pudesse pensar a partir desse grande desastre que foram 2018, né? uhum. Que eu acho que muitas pessoas agora estão vendo isso, porque tinha um projeto não, né, porque nem projeto ele tinha, mas Uhum. tinha uma proposta, né, de combate à corrupção que a gente viu que ali, que era balela, que era uma pura mentira, e Sim, eu não estou dizendo, e eu nem quero defender os outros governos, eu só quero dizer que, sim, que também eu estou sentindo que a gente não tem aparecido uma proposta forte ainda, né, que possa claro. competir com isso, né, mas que a gente possa ter os municípios já como um espaço de resistência Uhum, uhum, a esses próximos 2 anos de ingerência que a gente tem aí, porque a gente uhum. né, tem os governos que podem aparar um pouco isso, porque os governadores estão percebendo também a dificuldade que está Claro, sendo conversar com esse homem. sim. Então, a gente pode criar uma rede política, Uhum, né? E uhum, aí isso é bem sociologia, né? uhum, uhum. Para quem ainda está aí no esquema de aprender o que é isso, né? Mas criar uma rede política que a gente possa, de fato, democraticamente, né? No espírito democrático de entender essas esferas de governo, de município, de governo e de federação, democraticamente instituir uma outra política, é o que está, para mim, é o que está dado, é o que tem que ser Sim. pensado. Nós temos um prefeito hoje em Porto Alegre que ele dizia o novo jeito de governar. Eu não percebo jeito novo nenhum de governar. Sim. Se demitir, se acabar com o convênio com creche comunitária em meio à pandemia é um novo jeito de governar, se demitir, se cortar o cartão de alimentação dos servidores de saúde do município é um novo jeito de governar, não queremos esse novo jeito de governar, Claro, né? lógico, Não queremos, né? Não lógico. queremos trabalhadores da saúde com cartão alimentação cortados. Que é isso? Sim, Né? Que governar é esse, né? Que é sim. sempre visado no dinheiro e no lucro, que é o paradigma que eu falei que não, o Estado não é para gerar lucro. O Sim, sim, Estado é sim. para dar o bem-estar à sua população. O Estado Sim, não é claro. para gerar lucro, Sim, sim. né? Ah, se não dá lucro, não é Né? para dar, é para dar Sim. luz. Sim, sim, A sim. Corsã não dá lucro, não é para dar mais água, gente. A água é bem social. Claro, sim, A sim. gente já paga pela água. Já, Então, né? já, é. Nina, eu quero aproveitar então. Tá ótima a conversa, a gente vai ter oportunidades de a gente conversar bastante, né? Pode sempre contar E, comigo. e eu quero agradecer sim a tua disposição, a tua disponibilidade. Eu sempre agradeço o pessoal, porque eu sei que a gente hoje a gente talvez até consiga lidar um pouco mais com essa questão do tempo, né? Mas se a gente tivesse aqueles afazeres do dia a dia mais comum, provavelmente o tempo seria mais curto ainda. É, Então, o tempo é algo bem valioso e eu sei que sim. tu deixa de fazer uma atividade tua para estar aqui com a gente conversando. Não, Então, mas essa eu me formei para isso e sim, eu acho que faz parte. E tempo é uma divindade para nós da matriz africana, então a gente tem todo o sim. respeito a ele. Ah, então tá. Então eu agradeço a tua participação e espero poder contar contigo. Já está convidada para outras oportunidades.
Eu também agradeço, foi um bate-papo maravilhoso. O que eu tenho pensado em relação à sociologia é isso mesmo: a sociologia é o poder crítico sobre as coisas da sociedade, então me parece que a gente andou meio carente disso, Sim, e a culpa é da própria sociologia, que se distancia, se coloca numa alta cultura da elite. sim. E, bom, como eu não sou da elite, como eu quero pensar a gente mesmo, eu acho que estar contigo hoje, estar em espaços que possa dialogar, que uma Claro, pessoa que ouça e se interesse, a gente está aí construindo, né? Tenho sim. essa visão. E quero, então, aproveitar para, como fala final, né? Eu tenho lá meu Facebook, tenho meu Isso. Instagram, coloco algumas coisas, as minhas ideias, tenho pensado em alguns projetos para pensar essa sociologia mais. Eu tenho falado de sociologia preta, né? Algo que a gente possa estar falando como um bate-papo, não como um grande construto teórico, que é o que eles Sim, gostam de dizer, né? sim. Né? Mas, porque é isso, eu fiz essa vez de ir lá e ouvir essa palhaçada toda, mas eu acho que nem todo mundo está com essa vontade, mas está afim de conversar assim sobre as coisas. Claro. E também para curtir lá, né, o meu Instagram, o meu YouTube e Facebook da minha Isso. banda Eu Afluentes, que vou. também é um diálogo sociológico, cultural sobre essas coisas. Eu até vou adiantar que na descrição do vídeo, né, eu vou Isso. colocar ali os Ah, endereços para o pessoal visitar, tá? eu te Não, capaz. agradeço mesmo. E eu Isso. espero tudo de bom depois dessa crise para nós, né? Que a gente possa fazer umas reflexões mais avançadas. E muito axé para nós e que teu projeto prevaleça e tu consiga fazer muitos e muitos mais. Obrigado. Então tá. Até mais. Obrigado, querido.